Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Sou o pastor Hudson Fidelis, da Igreja Batista Elohim. Estamos aqui para falar do amor de Deus e mostrar aos irmãos algumas verdades bíblicas. Vou ler os versículos para que você possa compreender melhor. E se você quiser tomar nota, anotar os versículos que eu vou ler, e você pode fazer isso. Então, aqui o que nós vamos fazer hoje é mostrar 7 testemunhos de pessoas que viram Jesus, né? Que no dia da crucificação, no ministério de Jesus, né? Que fizeram ali diferença e é apresentado dentro da palavra de Deus, no caso aqui o Novo Testamento. Primeiramente, nós vamos ver o testemunho dos guardas, aqueles que foram, os guardas aqui no caso romano. Nós temos que entender que tem guardas também do templo, aqueles que prenderam Jesus no jardim do Getsemane, Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras. Eles eram soldados do templo, né? Então, existe aí a distinção, né? Isso aí prova que tanto romano como judeu levou Jesus à cruz. Amém? Então, nós vamos aqui ver aqui no livro de João, capítulo 7. Eu vou abrir aqui a Bíblia para que seja muito bem interpretado. É João, capítulo 7, versículo 46, que diz assim: Responderam eles quem? Os guardas. Jamais alguém falou como este homem. Então, aqui o testemunho dos guardas que estavam ali crucificando Jesus naquele momento, né? Vamos ver que o testemunho dos fariseus, né? Está em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo de número 2, diz assim, olha: E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, aqui foi a murmuração dos fariseus, né? Eles tinham os fariseus eram uma religião da época, e eles tinham muitos dogmas, e eles eram chamados de hipócritas, porque falavam, mas não faziam, não praticavam. Ou quando praticava, era para que os homens pudessem ver, né? Então vamos aqui ao terceiro, que é o testemunho dos malfeitores. Eu separei aqui Lucas 23, 41. Lucas 23, 41. Lucas 23, 41. Lucas 23, 41. Aqui, está aqui. Diz assim: Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este homem nenhum mal fez. Tá? Então, o testemunho aqui dos malfeitores que estavam ali naquele meio, né, instigando para que Jesus fosse crucificado. Nós vamos ler aqui agora o quarto, que é do centurião romano, né? E então ele diz aqui, é Marcos 15, 39. Marcos 15, 39, que vai dizer assim, Marcos 15, estou em Lucas, Marcos 15. Se você quiser anotar, é bom, porque depois você pode meditar nessa palavra, uma palavra de bênção, né? 39, Marcos 15, 39, vai dizer assim:
O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então, aquele centurião, quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele se rendeu ao Senhor. Irmãos, muitos homens, muitos fariseus, saduceus, herodianos, muita gente, aqueles que eram ali os sacerdotes, muitos aceitaram Jesus, muitos. Por quê? Por causa dos testemunhos. Se você quiser dar o seu testemunho, dê o seu testemunho. Porque o testemunho, você não precisa de conhecer teologia, você não precisa de entender as coisas. É só você falar: olha, Jesus entrou na minha vida e transformou a minha vida e a vida da minha família. É só isso. Vamos ler então agora da multidão, é o quinto, né? Que naquele momento ali eles preferem Barrabás, que era um homicida, né? É João 18. Eu gosto, irmão, que seja acompanhado a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, é um alimento que a gente tem. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, acompanhar comigo, não precisa de correr. Capítulo 18, versículo 39 e 40. Está aqui, ó. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Barrabás era um homem, era um judeu que queria vingança dos romanos que estavam ali imperando. O Império Romano estava dominando naquele momento Israel. Então, Barrabás, ele era um político que queria destruir à base da espada os romanos. Então, essa multidão, ela estava inflamada. Essa multidão queria de qualquer jeito que Jesus fosse morto. E aí, quando, no caso, Pilatos, ele faz a pergunta entre Jesus e Barrabás, a multidão, né, ela vai e pede para que soltem Barrabás. Todos começaram a gritar: Barrabás, Barrabás. Estavam, irmãos, cegos, surdos e mudos com esse pensamento. Coração duro, alma dura. A alma e o coração do homem é o ser interior, não é o coração de carne. Aquele povo, irmãos, nós vemos hoje isso aí. Pessoa, o ódio, a vingança. Pessoa querendo ser maior do que o outro, sem necessidade. Então ali aquela multidão preferiu soltar Barrabás ao invés do Senhor Jesus. Em sexto lugar, o testemunho do Senhor Deus, o Pai. Vamos ver o que ele diz. Eu vou fazer uma explicação aqui muito abençoada. Mateus capítulo 3, versículo 17. Mateus capítulo 3, versículo 17. Está logo no iniciozinho ali.
diz assim: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em que eu me sinto feliz. Este é meu filho. Irmãos, foi uma voz audível. João Batista estava ali batizando. Quando Jesus saiu das águas, foi o batismo de Jesus. Veja bem, Jesus cumpriu, né, a justiça de Deus. Ele, passo a passo, ele cumpriu, porque ele era judeu. Este é meu filho amado. Então, o que acontece? Naquele momento ali, Jesus, pelos ensinamentos, José já teria morto, já seria um homem morto, que era o seu padrasto. Então, a cultura daquela época, a pessoa que não tinha um pai, para abençoá-lo, ele não era alguém, ele nunca sobressairia. Então, Jesus, se fosse pela cultura deles, pela lei deles, pelo povo deles, Jesus não tinha mais chance. Então, o Pai, o Senhor Deus, irmãos, e todos ali ouviram, João Batista, todos que estavam ali, este é meu filho amado em quem me comprazo, é o testemunho. Vamos então no último aqui, é o testemunho dos apóstolos. Eu separei o texto aqui de Pedro, né, que está em Atos 10. Pedro, quando ele tem aquele encontro com Cornélio, Atos de número 10, versículo 38, Atos 10, 38, vai dizer o seguinte aqui: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Pedro está aqui fazendo um grande ensinamento, né, para um gentio. Cornélio era um gentio, e no caso aqui, ele fala do amor de Deus, ele prega a palavra de Deus, e, irmãos, todos eles se encheram do Espírito Santo, todos eles receberam, aqueles que estavam ali. Deus, Pedro inicialmente, ele tem medo, mas Deus fala assim, porque ele tem uma visão do lençol que descia, ele subiu para orar, e nesse lençol tinha répteis, tinha coisas que eram abomináveis. E Pedro questionou: não, Senhor, eu não como essas coisas. Aí o Senhor vai e fala assim: o que eu purifiquei está purificado, não se preocupe com isso aí. Estão entendendo, irmãos? Então, nós precisamos entender o testemunho. Agora, qual é o meu testemunho hoje para ganhar as almas? Qual é o seu testemunho hoje para ganhar as almas? Porque aqui tudo está escrito conforme eu li aqui. Perdão através dele. Atos 10, 38. Então, este perdão nós precisamos de ter, e para limpar a nossa alma, lavar por completo, nos fazer outros seres, agora homens espirituais. Então, meu amado, fique na bênção do Senhor, não duvide do poder de Deus. Talvez tenha alguém aqui que fala assim: a Bíblia aceita tudo, o papel aceita tudo. Não é, irmãos?
Isso é desde Gênesis a Apocalipse. Desde Gênesis a Apocalipse tem o testemunho do Senhor. Mais de 40 homens escreveram a Bíblia. Homens cultos, reis, homens iletrados praticamente, como Pedro. Então, meu querido, essa é a mensagem que eu deixo para você. Viu? Receba essa palavra em nome de Jesus, para que possamos caminhar. Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos dias na terra. Continue nos abençoando, Senhor, e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, em tudo um ensinamento. Deus abençoe a sua vida.